paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e meu intuito hoje é guiar você por esse novo estudo que tá lindo, chama-se Moed, as festas do Senhor. Festa é diferente disso que você conhece como festa, ok? Fica com a gente que eu vou explicar para você o que são os Moedes de Deus, os tempos determinados do Senhor. Se você já conhece as festas do Senhor ou Moed, fica com a gente. Pode ser que você tenha alguns acréscimos e para vocês que estudarem até o final, eu quero deixar um presente para vocês. Eu fiz um trabalho lindo de uma menorá, se você quiser recortar, utilizar nos seus estudos, ficou bacana esse projeto gráfico, você merece. Eu fiz o melhor que eu pude para você poder pegar esse e-book aqui. Não esquece, no final vai ter um link aqui embaixo no YouTube para você pegar esse e-book. Ele é gratuito para você estudar e ensinar também o pessoal aí na sua comunidade. Amém? Deus abençoe você e bora lá pro estudo. Vamos lá, vamos começar o estudo. Quero fazer o primeiro parênteses aqui no início desse estudo, dizendo assim que eu respeito a sua visão teológica, respeito a sua exegese das escrituras, então aqui nós vamos colocar o nosso posicionamento sobre os moedes de Deus, tá? Os tempos determinados do Senhor. Quero dizer para você que está assistindo esse vídeo também, respeite o seu pastor, amém? Vamos respeitar a unção daqueles que nos trouxeram até aqui. Olha lá para a Bíblia, você vai ver que Davi respeitava a unção que estava sobre Saul, mesmo Davi correndo risco de vida, tá bom? Então respeite a unção daqueles que nos trouxeram até aqui. Acredito que você não está correndo risco de vida aí com o seu pastor não, amém? Então vamos respeitar aqueles que pensam diferente de nós. Santo Agostinho já falava sobre isso. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo, você vai fazer um clique aqui, vai ter a descrição dos nossos canais do WhatsApp. Nós temos mais de 10 listas de transmissão de estudo, você vai receber um WhatsApp, um só por semana, né? Não é um WhatsApp que incomoda, é bloqueado, as pessoas não têm acesso de ficar postando mensagem, só eu posto lá e eu mando para vocês o PDF, o e-book é gratuito, toda semana, um e-book e uma videoaula gratuito, tá bom? Estude com a gente, fique firme aí, que Deus vai te abençoar, amém? Se você não é inscrito no canal, por favor, clica aqui embaixo, se inscreve. Eu sempre falo que quando você se inscreve, curte os nossos vídeos e compartilha, você está abençoando outras pessoas. Nós temos só 1.500 inscritos, mas nossos vídeos já foram vistos por mais de 25 mil pessoas, assim, por mês. Então eu acredito que você é a semente que Deus vai usar para mudar a nossa geração. Então vamos pegar esses conteúdos que Deus tem nos abençoado e abençoar outras vidas. Amém? Bora lá para o estudo? Vamos começar aqui. Moed, aqui em cima, ó, as festas de Deus, moedes, tempos determinados ou compromissos divinos. Da onde nós tiramos isso? Se a gente olhar aqui em cima à direita, ó, strong, a etimologia da palavra moed é uma origem hebraica, tá, irmãos? Ó, lugar determinado, tempos determinado, reunião, tempo determinado aqui, ó, período sagrado, festas estabelecidas, tá? Festa é diferente do que a gente fala. Por que a gente fala aqui em cima, ó, festas de Deus, as festas de Deus, as festas do Senhor? Porque festa é diferente do que a gente tem hoje em dia. Aliás, o Satanás bagunçou praticamente tudo aquilo que a gente faz hoje em dia, né? As festas hoje em dia se tornaram sinônimo de bebidas, orgias, drogas e mortes, né? Então, e grandes violências. Então, é bem diferente daquilo que Deus propôs para nós. Tá? Os moedes de Deus são marcações de tempos, nós vamos ver sobre isso, olha lá. Disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para serem separação entre dia e noite, e sejam eles sinais para as estações e para os dias do ano, Gênesis 1:14. Olha, essa palavra estações aqui, ó, estações, vou até grifar aqui, estações, é moed na sua Bíblia. Então você vai ver lá tempos determinados, outras bíblias vão estar estações, então você já sabe que é moed. Então Deus criou os luzeiros, né, no firmamento da terra para marcar as estações, marcar tempos. Então a gente sabe que Deus criou 7 dias, ele fala, eu sou o Deus que anuncio o fim desde o princípio. Eu tenho um estudo aqui no canal mesmo, e eu tenho também um PDF chamado Os Dias da Criação. 7 dias da criação mostram os 7.000 anos sobre a face da terra, os 7.000 anos da terra, tá bom? Então isso é muito importante, ó. O que significa moed? A etimologia da palavra no hebraico moed significa tempos determinados ou períodos sagrados, ou também compromissos divinos, tá? As festas do Senhor. O Senhor criou a lua e o sol para marcar os tempos e as estações do ano. Assim Deus, sobre uma ótica inteligente, criou tempos para todas as coisas. Através do moed do Senhor, ele mostra os seus tempos, a criação do mundo em 7 dias, os 7 milênios sobre a terra, acabei de falar, né? E muitos outros tempos determinados, ó. Deus entrega o mistério das festas lá no Sinai. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações
São estas as minhas festas. Se você puder, leia Levíticos 23 inteiro. É muito bacana, você vai ver Deus determinando uma festa para o povo lá logo no comecinho, tá bom? Nós vamos agora falar das festas na Antiga Aliança e na Nova Aliança, que é muito interessante. Tá vendo aqui? Eu botei a lua para você dar uma olhada. Aliás, esse projeto gráfico tá muito bonito, tá? Coloquei a lua aqui, coloquei o sol do lado de cá. São os luminares que Deus criou para marcar as estações. Deixa eu até dar um passeio com você aqui, ó. No outro slide você vai ter um pergaminho lindo mostrando toda a timeline das festas do Senhor, tá bom? Aqui tem um descritivo que eu vou ler, não vou deixar esse descritivo aqui, porque senão vai comer muito tempo, mas eu vou passar por ele para você ver. E aqui no final eu quero te entregar essa menorá, que tá linda também. Então eu mostrei as festas do Senhor lá numa timeline, vou mostrar na menorá também para você, vou explicar sobre a chuva serôdia, a chuva temporã, vai ficar muito prático para você entender. O projeto tá bonito, fica com a gente até o final que você vai ter uma surpresa, tá bom? Vamos lá? O Senhor ensina o povo a contar os tempos e a guardar as festas com muito zelo. A gente vai perceber isso lá em Levítico 23, em Números, em Êxodo, tá bom? Os nomes das festas, ó. Foi no Monte Sinai que Deus deu a Moisés as datas da observância das 7 festas do Senhor. E são elas: Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Aí eu vou falar um pouquinho do véu de Moisés, irmãos, porque na Antiga Aliança a gente acredita que era sombra da realidade. Lá o autor de Hebreus fala isso, ele fala que como sombras, eles viam sombras da realidade, e nós hoje temos a oportunidade de ver a realidade. Então se você ficar aí se vangloriando, que você tem a revelação de Deus, que você conhece, pensa você lá na época lá dos Hebreus, você não teria visão de muitas coisas, irmãos. Acontece que alguns irmãos, né, principalmente judeus hoje, ainda tem um véu sobre o seu rosto, e não consegue ver, né, a realidade das coisas. Então, essa é a nossa missão aqui hoje, mostrar a realidade para vocês, amém? O véu de Moisés, na Antiga Aliança, o véu de Moisés estava sobre os filhos de Israel, eles não podiam ver a realidade, eles só enxergavam sombras, portanto, as festas tinham um significado imediato para eles, então a festa era somente para aquele tempo imediato, tá bom? Vamos falar agora dessa timeline aqui que tá bacana. Eu quero começar falando aqui, ó, primeiro, da primavera e do outono, tá bom? Primavera e outono são as duas colheitas que tinham naquela época. Dentro da primavera e do outono, lá nós tínhamos a chuva temporã, que eram as primeiras chuvas, e a chuva serôdia, lá no outono. Então vamos falar primeiro aqui da chuva temporã. A chuva temporã, ela preparava o grão para a terra. Então quando o lavrador jogava o grão na terra, ele jogava bem no início da chuva temporã. Para quê? Para que aquela semente caindo na terra, ela pudesse germinar, ter vida, ter mais prosperidade sobre a terra. Então era plantado na época da chuva temporã. Já a chuva serôdia, que está aqui, ó, era uma preparação. Então assim, o povo colhia depois da chuva serôdia. Então assim, espiga de milho, vamos pensar, falo de milho por causa do Brasil, mas vamos falar das uvas. Esperava a chuva serôdia cair, e a chuva serôdia, ó, tá aqui, ó, preparava o fruto para ser colhido. Tá? Então o fruto era colhido depois da chuva serôdia. O que nós podemos entender que no nosso tempo nós estamos muito por aqui, ó, chuva serôdia. Nós estamos sentindo as primeiras gotas da chuva serôdia, tá bom? Por que eu falo isso? Porque lá em Pentecostes a gente percebe o início das primeiras chuvas. Na verdade, com a morte do Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição, a gente percebe o início da chuva temporã. Por quê? A igreja nasce ali. A igreja começa a crescer sobre a terra. Então qual que é o objetivo da chuva temporã? Olha só, preparar o grão, né? Nós somos o grão. Nós somos o grão de trigo. Cristo não falou, ó, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, se ele não morrer, ele fica sozinho, mas se ele morrer, ele traz vida para muitas outras pessoas. Cristo é esse primeiro grão de trigo, amém? E a gente percebe que lá 50 dias depois da ressurreição de Cristo, tá aqui, ó, Pentecostes. Pentecostes significa 50º, então é os 50 dias depois das primícias, do dia das primícias. Então a gente percebe que a igreja foi preparada, as primeiras chuvas vieram sobre os apóstolos. Lembra da descida do Espírito Santo? Encheu os apóstolos de poder, Atos dos Apóstolos. Ali começou a chuva temporã. Então eu acredito que nós estamos nesse tempo aqui, ó, do outono, da chuva serôdia, das primeiras gotas, né, da chuva serôdia. Por que primeiras gotas? Nós estamos aqui no iniciozinho aqui das trombetas. Então eu acredito que a igreja está sendo preparada para a colheita do fruto. Lembra que nós seremos colhidos no arrebatamento? A Bíblia fala da colheita do joio e do trigo lá, a parábola do joio e do trigo. Então a colheita do trigo,
nós começamos a sentir já as primeiras gotas. A gente pode olhar Israel, por exemplo, 1948, quando ele se tornou a nação. Então, assim, se Salmo 90:10 fala que uma geração são entre 70 e 80 anos, se a gente pegar o sermão escatológico de Mateus 24, quando Jesus fala, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam, né? Olhai para a videira, né? Que é Jerusalém. Então, se a gente olha para ela, a gente percebe que ela floresceu em 1948. Se a gente pegar esta parábola como literal, a gente acredita mesmo que a gente está no início das primeiras chuvas, porque 2018 seriam 70 anos, como o Salmo 90:10 fala de 70 a 80 anos, até 2028, por exemplo, estaria se cumprindo esta profecia, se realmente está fazendo referência a Jerusalém que floresceu, vamos dizer assim, se tornou nação em 1948. Se você não entende o que é isso, a gente vai fazer um estudo depois sobre isso, fique tranquilo, amém? Então quero falar aqui com vocês. Falei aqui da primavera, falei aqui do outono, falei para você da importância da chuva temporã que preparava o grão para a terra, que foi a igreja, quando a descida do Espírito Santo, a igreja começou a ser preparada, e aqui ó, prepara para a colheita do fruto, tá bom? No outono, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui, Páscoa, os 14 dias do primeiro mês. Na antiga aliança, olha lá, o cordeiro morto, sangue no umbral das portas, tinha um significado. Deixa eu puxar aqui para vocês, ó. Eu coloquei aqui, ó, a sombra e aqui embaixo a realidade, tá bem? E eu também quero ler com você referente à Páscoa. Então, na sombra era o cordeiro morto lá, que dava vida pelo pecado do povo de Israel, né? Na época da saída do Egito foi o sangue passado no umbral das portas, e na nova aliança o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,19, tá bom? Deixa eu fazer um adendo a isso aqui, ó. A festa da Páscoa, ela simbolizava o livramento. A Páscoa era um memorial para não esquecerem o tempo de escravidão que passaram na terra. O povo foi liberto para servir a Deus e ser luz do mundo. Olha o objetivo da igreja, luz do mundo. Um cordeiro era morto pelo pecado e o povo inteiro era justificado. Na nova aliança, o cordeiro que tira o pecado do mundo, como João fala, é Jesus Cristo, Filho de Deus e nosso Salvador. Amém? Então, estou fazendo um aditivo aqui, ó. Referente aos pães asmos, ó, era no 15º dia o dia 21 do primeiro mês. Então, qual que era o símbolo antigamente? O pão sem fermento, o fermento da escravidão, né? Jesus é o pão da vida, tá aqui, ó, João. Deixa eu fazer um adendo a essa festa dos pães asmos aqui, ó. Pães asmos significava o rompimento com o pecado, então ele tinha um símbolo, tá? Tá lá em Êxodo 12:15. Por 7 dias devereis comer pão sem fermento, simbolizando o processo de santificação que acompanha a obra da redenção. O primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Estava lá em Êxodo. No primeiro dia dos 7 dias já arranca todo o fermento da sua casa. Agora você imagina você hebreu, quando chegava na festa dos pães asmos, você arrancava todo o fermento da sua casa e não tinha fermento mais lá. Tá bom? Isso durante 7 dias, ó, 7 dias. Isso te lembra alguma coisa? Os 7 milênios sobre a face da terra, os 7 dias da criação, o tempo da misericórdia de Deus, né? Na nova aliança, aponta diretamente para a santificação, porque asmos é fermento, ele levedava a massa. Então, qual é o símbolo do fermento? Pecado, a gente já sabe disso, né? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, se os hebreus tiravam durante 7 dias o fermento lá da sua casa, durante 7 dias, isso estava simbolizando a nova aliança, o quê? O processo de santificação. Devemos tirar o pecado das nossas vidas. Os hebreus tiravam os asmos da sua casa. Hoje, a nossa casa é o quê? O nosso corpo, a casa do Pai, que Deus está edificando uma morada para si eterna, está lá em Efésios. Então a gente percebe, Deus está edificando em nós uma morada. Aliás, Efésios é uma epístola bem mística, legal de você estudar Efésios, muito bacana, eu gosto muito de Efésios, tá bom? Primícias, vamos correr aqui um pouquinho, ó. Primícias. É o dia seguinte ao Shabá, ou seja, era o domingo. Oferta ao Senhor no molho de trigo na entrada da terra. Então, lá em Levíticos 23, pedia uma oferta, tirava um molho de trigo lá e ofertava, o povo ofertava a Deus, tá? Jesus, primícias para Deus, ressuscitou no domingo, 1 Coríntios 15:20. Falando de primícias, ela era um símbolo de festejar a nova vida. O povo colhia os primeiros frutos da terra e apresentava a Deus como uma oferta de gratidão. Assim como Cristo foi feito as primícias dos que dormem, assim no arrebatamento e a ressurreição dos mortos seremos colhidos como ofertas agradáveis ao Senhor, tá bom? Festa do Pentecostes, tá aqui, ó, Pentecostes.
né? Dia 50 das primícias, 50 dias depois das primícias. Em Levíticos 23:17, pães com azeite. Os pães eram trazidos untados com azeite, né? Pães da proposição. Proposição quer dizer propor alguma coisa. Então já vai ficando em algumas dicas. Sempre estavam na presença do Senhor. Olha só, e geralmente era o quê? Sempre os 2 pães. Então fazia lá os 2 pães, deixava na presença de Deus. No tabernáculo de Moisés também ficava lá 2 pães untados, né? A unção que ficava sobre eles era para preservar os pães. Se a gente olhar, 2 pães simbolizavam as 2 casas de Israel. Estou falando aqui, as 2 casas de Israel, os 2 ungidos que está lá em Apocalipse, os 2 candeeiros, está lá em Zacarias também, as 2 oliveiras em Apocalipse, feito como primícias, feitos com Cristo. Cristo que é o trigo, né, o pão. Então assim, o que eu estou querendo mostrar aqui? Que lá no Pentecostes, né, 50 dias depois, eram feitos lá os pães da preposição. Deixa eu ler aqui para você que você vai entender um pouquinho melhor. Então a festa do Pentecostes era para festejar e agradecer a Deus pela colheita. Pentecostes significa 50, tá? Que é 50. Também conhecido como festa das semanas. Contava 50 dias após as primícias e era feita uma festa de gratidão pela colheita das primícias. Hoje celebramos e agradecemos a Deus pelo sacrifício de Jesus que foi aceito, a sua ressurreição como primícias, trazendo a esperança para os que dormem, para nós os vivos em Cristo. Deus escolheu o Pentecostes no Novo Testamento para derramar o seu Espírito Santo. Tá bom? Então é legal a gente prestar atenção que lá no tabernáculo de Moisés tinha os 2 pães lá da proposição, eles ficavam sempre na presença de Deus, simbolizavam as 2 casas de Israel, tá bom? As 2 testemunhas na última hora, a gente vai ver sempre sobre isso, os nossos estudos apontam isso, nós não somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja passará assim pela grande tribulação, e assim como Deus livrou lá no deserto o povo, que era o faraó era conhecido como dragão do mar, e a gente vê lá no Apocalipse o grande dragão que subia do mar, né, a besta que subia do mar, e o grande dragão que vai pelejar contra a mulher que é a igreja do Senhor, é o corpo do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que Deus vai nos guardar, as 2 testemunhas vão pregar, né, vão tocar trombetas durante 3 anos e meio. Nós queremos que você, irmão, vai tocar trombeta durante 3 anos e meio. Eu acredito que já começou esse toque de trombeta, porque eu creio que aqui, ó, a chuva que prepara a colheita dos frutos, ela já está sendo derramada sobre nós. Nós podemos ver aí acordo de paz, muitas outras coisas migrando para esse tipo de coisa acontecer. Então prepare-se, porque o fim está mais próximo do que você espera. Você vai falar assim, eu sempre ouvi isso desde a minha infância, mas você nunca vai ouvir falar das coisas que você ouviu falar hoje. E essa pandemia acelerou muita coisa também, tá bom? Trombetas, vamos falar da festa das trombetas. Trombetas anunciavam a proximidade do dia da expiação dos pecados do povo e chamavam o povo à santidade. Então eles deveriam se humilhar porque estava chegando o dia da expiação, tá? Essa é a festa das trombetas. Então, eles anunciavam que estava chegando o dia de redenção, tá aqui. Na nova aliança, as 2 testemunhas vestidas de pano de saco, que era símbolo de humilhação, tocando trombetas e anunciando a vinda do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a festa das trombetas é o chamado ao arrependimento. Então, cada festa tem um símbolo, tá, irmãos? A Páscoa significava livramento, a festa dos pães asmos, rompimento com o pecado, a festa das primícias, festejar a nova vida, a festa do Pentecoste, festejar e agradecer a Deus pela colheita. Aí vem festa das trombetas, é o chamado ao arrependimento. A trombeta, tá, é o anúncio da vinda do reino de Deus, chamando ao arrependimento e reconciliação. Um momento também é de perdoar o seu próximo. Na nova aliança será o chamado e o derramar do Espírito Santo de Deus para o convencimento do homem do pecado, do juízo e da justiça. Vemos as 2 testemunhas vestidas de pano de saco, símbolo de humilhação, anunciando a vinda do reino de Cristo. Por isso que eu falei que eu creio que a igreja vai estar na terra, as 2 casas de Israel, tá? Tocando trombetas e anunciando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Prepare-se, irmão, porque Deus conta com você. A Bíblia fala, vocês são minhas testemunhas. Cristo diz, vós sois as minhas testemunhas. E outra, você percebia lá que ninguém poderia ser acusado pela fala de uma testemunha, mas por 2 ou mais testemunhas. Você vê que Deus sempre usou 2 testemunhas, né? Josué e Caleb na entrada da terra prometida. Quem que era Josué e Caleb? Descendente da tribo de Judá e de Efraim. Então vamos prestar atenção que as 2 testemunhas elas estão prefiguradas em toda a Bíblia, tá? Tem lá os 2 candeeiros, os 2 candelabros, as 2 oliveiras na presença do Senhor, os pães da propiciação, que era das 12 tribos de Israel, divididas, né, as 2 casas de Israel. Então vamos prestar atenção. Cristo faz lá uma promessa, Deus faz a promessa a Isaac, depois de Jacó,
ele fala assim, olha, a tua descendência será como as estrelas do céu e como as areias do mar. Então ele está mostrando a descendência que vinha de Cristo, que é divina, e também as areias do mar, é referente à tribo de Efraim, que se espalhou sobre toda a terra, e hoje chegou até nós, chamada plenitude dos gentios, por isso que Paulo é o apóstolo dos gentios. Irmão, se eu estiver confundindo você, me perdoe, que às vezes eu viro um fio desencapado. Amém? Vamos lá? Então tá aqui, ó, festa da expiação, aqui a volta de Cristo eu coloquei, tá vendo? Na antiga aliança, que era uma sombra, era o dia do perdão. 10 dias após as trombetas era aceito o sacrifício do povo e o povo era perdoado. Já ouviu falar em Yom Kippur, o perdão dos pecados do povo? Tá lá em Levítico 23, depois você dá uma lida. Tá? Israel novamente enxertado, Zacarias 12:10, Romanos 11:23, arrebatamentos e corpos glorificados. Deixa eu ler para você o significado da festa da expiação. Ó. O significado da festa da expiação era a purificação dos pecados. Na antiga aliança era o ato de afligir a alma e não trabalhar, somente observar que nesse dia a expiação seria feita para purificar o povo perante Deus. Na nova aliança é quando o sumo sacerdote Jesus Cristo sai dos santos para expiar os pecados definitivamente do seu povo, cumprindo Daniel 9:24, que é, lembra disso, fim das 70 semanas, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar as culpas, trazer justiça, cumprir a visão e ungir o Santíssimo. Glória a Deus, amém, aleluia. Isso vai se cumprir na festa da expiação, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, meu Deus do céu, que bênção. E por último, a festa dos tabernáculos, amém? A festa dos tabernáculos na antiga aliança, ela simbolizava o quê? O festival da colheita de outono, a celebração, está lá em Levíticos 23, do 33 ao 43, tabernáculo de Moisés, Deus no meio deles, tá? E agora na nova aliança, Deus vivendo em nós, a igreja com corpos revestidos da glória de Deus, Apocalipse 21. Nossa, eu gosto de falar demais desse capítulo. Deixa eu ler para você aqui, ó, a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. Ele lembra a saída do Egito e se alegra pelo livramento que Deus os deu, tá bom? Na antiga aliança. O povo se reunia em tendas celebrando do tempo de escravidão, os 40 anos no deserto, quão grande Deus os livrou do dragão do mar chamado Faraó. Lembra que eu falei? Dragão do mar. Ele está lá em Gênesis, ele está lá em Apocalipse também. Na nova aliança é a comemoração da igreja liberta do corpo do pecado, irmãos. Vamos se ver livre disso daqui. Então, na nova aliança, a festa dos tabernáculos é a nossa comemoração da igreja agora liberta do corpo do pecado, glorificada, incorruptível, exaltando a Deus por livrá-lo do dragão que perseguia, como diz lá em Apocalipse. Festa dos tabernáculos é também conhecido como festa da colheita, pois acontecia grande festa e alegria pela bênção da colheita. Essa colheita é um símbolo que aponta para o arrebatamento da igreja, após a igreja ser arrebatada na expiação. Agora Deus vive plenamente no corpo de Cristo, a igreja revestida de toda a plenitude de Deus. Irmãos, olha que maravilha! Então, assim, a festa dos tabernáculos aqui é os nossos corpos glorificados agora com Cristo. E nós estamos celebrando, ó, que nós passamos pela expiação aqui, nós fomos arrebatados, estaríamos com o Senhor para sempre. Se você olhar aqui, então você tem, ó, as 7 festas de Deus representadas numa timeline. Por que eu coloquei em timeline? Para você entender as primeiras chuvas, para você entender as últimas chuvas, para você entender quando é a festa da primavera, quando é a festa do outono, né? 3 acontece na festa da primavera, 3 acontece na festa do outono. É maravilhoso, é lindo entender o plano de Deus para a humanidade, né? Quando a gente entende, é maravilhoso. Eu vou deixar esse texto, foi tudo isso que eu li para você, e eu quero te apresentar agora essa menorá linda, que também mostra as 7 festas do Senhor. Geralmente, se você digitar assim, as festas de Deus ou Moed no YouTube, você vai se deparar sempre com uma menorá. Então eu não queria fazer mais do mesmo, por isso que eu comecei mostrando os astros aqui, né? O Sol e a Lua que marcavam os tempos. Eu trouxe vocês para uma timeline para vocês entenderem as 3 festas que aconteceram na morte, tá bom? Na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e as 3 festas que vão acontecer na vinda do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos ainda no tempo do derramar do Senhor. Nós estamos no Pentecostes aqui, tá bom? Deixa eu voltar para a menorá aqui, tá aqui na menorá. Então a menorá está representada a mesma coisa, ó. Aqui, ó, o Cordeiro de Deus, a Páscoa, no segundo aqui, ó, no segunda haste do candeeiro, os ázimos, né, o pão sem fermento, tá, o símbolo para a gente tirar o pecado das nossas vidas. Tá aqui a primícias, Cristo sendo feito primícias, para que depois nós também, lembra da nossa promessa da ressurreição no último dia? Vós saberei que eu sou o vosso Deus quando eu vos abrir a vossa sepultura, tá em Ezequiel 37. Festa do Pentecostes, tá aqui, ó, tá? Festa das trombetas, olha que maravilha.
Então aqui tá aqui ó, as duas testemunhas anunciando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a expiação dos pecados quando o Senhor Jesus sai do Santo dos Santos, e tá aqui a festa do tabernáculo quando nós vamos reinar com o nosso Senhor Jesus Cristo durante 1000 anos. Lindo demais. Eu coloquei aqui para você, ó, tá aqui, ó. Então, ó, a morte e a ressurreição de Cristo aconteceu nas 3 primeiras festas. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo vão acontecer mais 3 próximas festas, ok? Se a gente entender, então, 3 moedes e meios de Deus já foram cumpridos, tá? Que tá aqui a morte e a ressurreição de Cristo e o Pentecostes, por isso que a gente fala 3 moedes e meio, e aí, ó, 3 moedes e meios ainda serão cumpridos, que é trombetas, expiação e tabernáculos, ok? E metade aqui do Pentecostes, vamos dizer assim, né? Então, e aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei ainda para você aqui embaixo, ó, festa da primavera e festa do outono, ou seja, chuva temporã, chuva serôdia. As primeiras chuvas prepararam o grão para a terra, que foi a primeira igreja que foi preparada, e agora a última chuva vai preparar a última igreja sobre a face da terra, amém? Deus vai ungir. Todo mundo fica procurando avivamento, eu vejo aí estádios enchendo de avivamento, mas esse não é o avivamento ainda que o nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer. Lembra? Quando quando tocar trombetas, está anunciando que está chegando o dia da expiação. O que eles faziam no dia da expiação? Humilhação, né? Humilhação. Eles se humilhavam, perdoavam os pecados uns aos outros e se preparavam para a sua redenção, para os seus pecados serem perdoados. Então, quando a igreja começar a tocar trombetas na última hora, está chamando o povo para quê? Daqui a expiação, ao arrependimento, tá? Para sermos arrebatados, recebermos corpos glorificados. Vamos ficar ligeiro nisso, amém? Quero falar sobre a menorá. O que significa menorá? Menorá ela é conhecida como menorá, candelabro, candeeiros. Você vai ver essas expressões aí, principalmente no Apocalipse. Menorá, ela é uma palavra que significa lâmpada ou candeeiro de 7 braços. Tá vendo aqui, ó? Lá em Apocalipse 1, Jesus anda no meio da menorá. O Senhor diz que elas são a plenitude da igreja, que a menorá é a plenitude da igreja. A ação do Espírito Santo está prefigurada no azeite vertendo nas pontas dos castiçais. Está vendo aqui, ó? A menorá não podia se apagar, então o sacerdote entrava lá no templo e ele enchia de azeite aqui, ó, nas biqueiras aqui, ó. Não podia apagar. Então ficava acesa 24 horas. Então a ação do Espírito Santo está prefigurada no azeite, vertendo as 7 pontas da menorá. A luz para as nações. Então assim, a menorá é o símbolo da luz para as nações. Ó. Por isso no tabernáculo não podia nunca se apagar, sempre com azeite. Simbolizava o Espírito Santo fluindo dela. Ela era acesa pelo sumo sacerdote. Jesus é nosso sumo sacerdote que mantém a igreja acesa. Apocalipse 11, 3 a 6 mostra 2 menorás e 2 oliveiras que representam as 2 casas de Israel, a plenitude do povo de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês. Quero deixar esse projeto gráfico maravilhoso. Tá aqui, ó, o sol, a lua. Quero mostrar essa timeline para você. Estude em casa, leia Levíticos 23. Deixa Deus te revelar mais sobre isso. É um estudo maravilhoso. Eu não sou uma pessoa muito profunda, eu não sou sistemático. Eu sou um cara muito pragmático, então meus estudos são muito práticos. Eu não gosto, não é que eu não goste de conteúdo, é que eu não sei fazer conteúdo sistemático. Então se eu pequei em alguma coisa, me perdoe, amém? Você vai ter outros canais que vão ensinar coisas mais profundas para você. Eu gosto de ser muito prático. Uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é que nós temos aqui, ó, o que me preocupa é isso, nós estamos recebendo as primeiras gotas da chuva serôdia que preparava o fruto para ser colhido. Então eu creio que o grande avivamento de Deus sobre a face da terra está chegando. Prepare-se, igreja, prepare-se você, irmãos, aqui, ó, para tocar trombetas, para anunciar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o mundo possa se arrepender, a igreja do Senhor possa se arrepender. Você vai ver lá a igreja da última hora, como Esmirna e a Filadélfia, você vê que uma igreja é rica, acha que está rica, mas Cristo fala, ó, você está pobre, conselho que de mim compres ouro refinado no fogo. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo ali que a nossa fé vai ser provada no fogo, para esses irmãos aí que não estão, irmãos da prosperidade, que só se ligam nesse mundo, não se liga no mundo vidouro. Vamos ficar ligado para isso, porque Deus vai preparar, nós vamos tocar trombetas e anunciar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo conta com você, conta comigo. Eu espero de verdade que você esteja preparado. Esse é o nosso objetivo aqui, edificar vidas, abençoar a vida de vocês, trazer a luz do entendimento, as escrituras, trazer essas revelações maravilhosas para abençoar a sua vida e através de você abençoar outros. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se abençoou você, por favor, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa um comentário para mim e todo final de estudo a gente faz aquela brincadeirinha, não vai ser diferente. Eu vou pedir para vocês digitarem, ó, tá aqui, ó, Moed, tá vendo aqui, ó, M-O-E-D, Moed, digita aqui, ó, Moed.
tempos determinados do Senhor. Faz uma frase bonita, eu vi umas frases bacanas lá no outro estudo, tava bem legal, sabe? Os compromissos, maravilhosos compromissos divinos, eu creio nos compromissos divinos, eu aguardo o cumprimento dos compromissos divinos. Tá aqui, ó, tá faltando os últimos 3 festas, né? Trombeta, expiação e tabernáculo. Faz um texto bonitinho. Se você não quiser fazer texto, só escreve lá, Moed, gostei do estudo, não gostei do estudo, faltou alguma coisa. Se faltou, me perdoem, mas tá aí um estudo maravilhoso, um projeto gráfico para abençoar a sua vida. De verdade, espero que você também abençoe outras vidas. Se você puder me abençoar de novo, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, assina aqui para receber notificação, para que esse vídeo possa chegar mais longe e abençoar outras vidas. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.